A minha fala é baseada em cima de um artigo, não é nenhum desses dois livros, mas em um artigo que eu fiz já, foi a última coisa que eu escrevi sobre o Ferrez, em 2014, sobre um retrato do Machado de Assis, e que, então, com base nesse artigo, mas também outras questões que me vieram à mente a partir da proposta do fórum, que eu vou fazer a minha apresentação. E daí o título, Autorias em Trânsito e Atribuições em Perspectiva, porque é um pouco essa a síntese da minha fala, né? Esse é um tema muito amplo e tem muitas facetas, ou teria muitas facetas. Então, para a gente explorar. Então, eu parti de uma pergunta aparentemente simples para chegar a algumas respostas. Como reconhecer e acreditar a autoria de um retrato que tem a marca de um fotógrafo como Marc Ferrez, se esse retrato não foi clicado por ele, né? E sim por outro? A questão ela é mais complexa do que parece à primeira vista. Por isso, exige um esforço maior do que simplesmente corrigir um equívoco. E aí eu acho que esse fórum é um pouco um exemplo disso, né? E essa sessão do fórum. O retrato, que não foi clicado por ele, mas lhe é atribuído, integrou uma coletânea de biografias ilustradas lançada por Marc Ferrez e Gustave Lambert em 1884. O Ferrez esteve envolvido em vários projetos editoriais e o Sérgio vai falar um pouco sobre isso. A Galeria Contemporânea do Brasil era uma coleção de homens notáveis, singularizados por seus autógrafos, perfis biográficos e retratos em meio corpo. A publicação respondia a um projeto editorial bem preciso. Aí eu cito a apresentação da obra. Os editores, quer dizer, o Lambert e o Ferrez, têm no seu próprio título um programa definido e, o que é mais importante, um programa permanente. Devem figurar nesta galeria, cujo êxito nos parece incontestável, todas as notabilidades do Brasil, tanto nacionais como estrangeiras, que hajam concorrido para o progresso do nosso país. O primeiro número, além de uma bela fotografia em ponto grande, tirada pelo senhor Marc Ferrez, contém um autógrafo e o perfil biográfico do Dr. Luiz Cruz, diretor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro. O segundo número, que está no prelo e deve ser posto à venda no fim do corrente mês, trará o retrato, um autógrafo e a biografia do ilustre colaborador desta folha, o Sr. Machado de Assis. Esse é o retrato do astrônomo belga, Luiz Cruz, diretor do Observatório, que apareceu no primeiro número da galeria. Ele veste um modelo de fardão, bem ao gosto da época, e olha para um ponto distante no horizonte, onde parece estar o progresso do país. A sua fatura é bem semelhante ao retrato de Machado de Assis, publicado logo depois, cujo negativo também se encontra no acervo do Instituto. O projeto da Galeria Contemporânea acabou não tendo continuidade e a coletânea ficou restrita a esses dois primeiros números. A revista ilustrada, na seção Livros a Ler, a revista ilustrada era aquela publicação conhecida do Ângelo Alexandre, noticiou na época a publicação da galeria, mas fez justamente uma crítica aos editores, o Ferrez e o Lambert, por causa da sua imprecisão ao indicar a autoria dos retratos. Então eles dizem, eu vou ler novamente aqui no texto. Temos à vista o primeiro número da Galeria Contemporânea do Brasil, publicação quinzenal, política, literária, artística, agrícola e industrial dos senhores Lambert e do fotógrafo Sr. Marc Ferrez. Estreia, na verdade não era estreia, já era o segundo número, com o senhor Machado de Assis, de quem nos dá o retrato, uma facsímile, que era o autógrafo, era um manuscrito com assinatura, e a biografia. Aí diz a revista ilustrada: o retrato é difícil dizer por quem foi feito. Na capa se diz Marc Ferrez, fotógrafo. Dentro, porém, abaixo do retrato, está escrito, de um lado, fotografia inalterável Marc Ferrez, e do outro,
clichê Ínsley Pacheco. Ora, como é que, sendo o clichê do senhor Ínsley Pacheco, o fotógrafo é o senhor Marco Ferreira? A empresa que resolve o caso. Eu vou me valer, então, desse comentário crítico sobre a paternidade duvidosa do retrato do Machado de Assis, cuja autoria foi, e por razões diversas, continua sendo creditada ao Marco Ferreira, não aqui no Instituto, obviamente, em outros lugares que conhecem a pesquisa, mas em muitos lugares a gente vê que ainda é acreditado. Para resolver o caso, né? O retrato do Machado tem por origem um clichê, né, negativo de vidro obtido por Ínsley Pacheco, fotógrafo estabelecido no Rio de Janeiro, que realizou diversos retratos de Machado de Assis ao longo de sua vida. O negativo foi posteriormente impresso em platinotipia por Marco Ferreira. As tiragens, aí o tirado por Marco Ferreira, as tiragens ou impressões em platinotipia, eram consideradas inalteráveis por sua estabilidade e permanência, além de oferecerem grande variedade tonal e riqueza de detalhes. O emprego de papéis de platina no processamento fotográfico era uma das novidades apresentadas pelo Ferreira na Exposição Geral da Academia Imperial de Belas Artes daquele ano, de 1884. A introdução de inovações no meio fotográfico tinha um papel muito importante para a concepção autoral de Ferreira, na veiculação do seu trabalho. Por outro lado, o reconhecimento da figura do autor com um vocabulário próprio deve ser entendido no seu contexto semântico. Esse reconhecimento sempre foi marcado por hierarquias e valorações que cada época atribuiu à criação e circulação de seus artefatos visuais. Daí a galeria contemporânea ter creditado a autoria do retrato estampado na revista ao Ferreira, embora sua concepção e execução tenha sido do Ínsley Pacheco. O que parecia, então, ser uma imprecisão dos editores da galeria é, na verdade, uma chave de leitura para a compreensão dessa imagem e, por extensão, para a figura do autor no meio fotográfico da época. Uma leitura que leva em conta a importância que os retratos tiveram na vida e na obra de um fotógrafo como Marco Ferreira. A historicidade da noção de autor, bem como dos processos de atribuição de autoria na arte em geral e na fotografia em particular. E, por fim, a especificidade do retrato fotográfico e a materialidade dessas imagens como artefatos híbridos em sua concepção, execução e recepção. O lugar que os retratos ocuparam na vida pessoal e nos projetos profissionais de Ferreira oferece um ponto de partida. Os retratos do próprio fotógrafo, por exemplo, dão a conhecer a sua fisionomia, mas também as suas conexões com outros fotógrafos, amadores e profissionais. Seus retratos mais antigos foram obtidos, ou pelo que se conhece, foram obtidos no estúdio de Stahl e Blanchard, fotógrafos que se transferiram de Pernambuco para o Rio de Janeiro em 1862, época da primeira Exposição Nacional. Esses retratos sugerem pistas, por exemplo, sobre as influências, as parcerias e as escolhas de Ferreira. Assim como os retratos em família, ao final da sua vida, têm algo a nos dizer sobre a incorporação de todas as novidades, no caso aqui a fotografia em cores, e a preservação de seu arquivo por filhos e netos tão ligados à personalidade, aos projetos e às atividades do Ferreira. As interações da fotografia do Ferreira com a pintura da época são bem conhecidas. Suas imagens frequentaram ateliês de pintores como Facchinetti, Victor Meirelles e muitos outros. A fotografia dos jovens príncipes, netos do imperador, transposta para a tela por Langeroc, um pintor belga, que posteriormente se associaria a Meirelles no panorama do Rio de Janeiro, é um lindo exemplo das conexões construídas em torno dos retratos. Na Academia Imperial, o Marco Ferreira participou pela primeira vez, em 1879, da Exposição Geral de Belas Artes, na recém-criada seção de fotografia, recebendo medalha de ouro
por provas em carvão, um processo de difícil execução e inalterável. Em 84, apresentou paisagens marinhas e retratos nos salões da academia, obtidos por outros processos que ele introduziu no país, a platinotifia, já citada, e os negativos de gelatina e brometo de prata. E quando foi, então, distinguido pelo imperador com o título de Cavaleiro da Ordem da Rosa. As convenções das belas artes, bastante familiares ao Marco Ferrez, também orientaram o olhar e a prática do fotógrafo na valorização do seu trabalho. O desenho de sua assinatura, ali está, mas todo mundo conhece. O desenho de sua assinatura e as legendas inscritas no suporte de praticamente todas as suas fotografias, comuns a outros fotógrafos da época, além de projetar o seu nome e a excepcionalidade de seu estabelecimento, também podem ser vistos como marcas autorais na produção do Ferrez. A presença e a figuração do fotógrafo, né? É ele que está ali naquela imagem. Diante de sua câmara, e muitas dessas imagens também são. Elas representam Ferrez em atividade como um personagem de sua própria criação, aparecendo em álbuns da Casa Marco Ferrez que circularam no Brasil e no exterior. Além da materialidade dessas imagens, negativos e positivos, a circulação e a preservação da obra de Ferrez também explicam as formas de reconhecimento e atribuição de autoria para esse legado. Nesse sentido, o papel desempenhado por Gilberto Ferrez, neto e principal curador de sua coleção até a aquisição pelo Moreira Salles, em 99, né, Sérgio? 98, não pode ser esquecido. Colecionador, bibliófilo e historiador, Gilberto Ferrez foi um conhecedor das coisas brasileiras, que educou seu olhar no espírito romântico do antiquariado europeu, herdeiro da tradição das belas artes no 800, nas quais prevalecia a autoria individual sobre as trocas, parcerias e interações coletivas, a descoberta genial sobre o ensaio, o insucesso e a transcrição e a cópia. Essa abordagem está presente em muitas leituras da obra de Ferrez e algumas vezes deixou em segundo plano a construção híbrida, a natureza serial e a organização arquivística desse acervo. Os descendentes de Ferrez, no entanto, de Marco Ferrez, no entanto, deram um grande exemplo quando destinaram o conjunto desse acervo a uma instituição como Moreira Salles e depois, quando através com a coordenação da Helena Ferrez, trataram todo o arquivo da família antes de doá-la ao Arquivo Nacional. Sem essas iniciativas, muitas informações teriam se perdido. O Instituto Moreira Salles, por sua vez, reproduziu e tratou com grande apuro técnico os negativos da coleção. As imagens digitais e as impressões contemporâneas que nos chegam em livros e exposições revelam fotografias inéditas e estimulam novos olhares sobre aquelas já conhecidas, mesmo que em alguns momentos certas atribuições de data e autoria possam estar equivocadas. A existência de um negativo com retrato de Marco Ferrez, em meio a um acervo de cerca de 4.000 negativos, retrato de Machado de Assis, em meio a um acervo de cerca de 4.000 negativos da Casa Marco Ferrez, parecia uma indicação segura para que a autoria desse clique fosse do Ferrez. Agora já sabemos que não era. A reprodução obtida pelo Instituto diretamente do negativo integrou o catálogo da exposição Brasil do Marco Ferrez em 2005 e figurou na capa dos Cadernos de Literatura Brasileira, dedicado a Machado, em 2007. Quando então esse retrato passou a ter uma repercussão muito mais ampla. Ele se tornou, inclusive, a imagem escolhida pela Academia Brasileira de Letras para a página de Machado no site da instituição. E essa fotografia hoje, de certa forma, se sobrepôs a outros retratos do escritor e a percepção de sua imagem também mudou. A expressão da face, o olhar frontal, a posição dos lábios
o caimento dos ombros, a irregularidade da barba, o desalinho dos cabelos, a nitidez da pele, um capítulo à parte em toda a escrita biográfica sobre o Machado. Tudo nesse retrato confere singularidade à sua fisionomia, em clara intimidade com a câmara, a despeito dos elementos comuns aos demais retratos da época, como o sobretudo e o pince-nez. Qualquer retrato de Machado de Assis, um dos personagens patrimoniais da cultura brasileira, sobre o qual tanto se escreve e se especula, tem sempre grande importância. As novas reproduções e versões de sua fisionomia também, pois elas provocam outras interações com o observador contemporâneo. A fotografia, reforçando a antiga associação entre fisionomia e identidade, traduzida pela expressão do rosto, conferiu imensa popularidade à representação da figura humana. Concedendo aos indivíduos singularidade e consciência social de si mesmo, o retrato fotográfico transformou-se em símbolo de sua crença na ilusão mimética da fotografia. Então, embora a ideia aqui não fosse aprofundar o lugar desse e de outros retratos de Machado de Assis na percepção da imagem pública do escritor, eu queria encerrar minha fala, que aliás foi difícil pensar como encerrar, mas com outras intervenções e atribuições que reposicionam a observação que fazemos da autoria de um retrato. Então, o observador, ou a recepção de uma obra também provoca alteração na própria autoria dessa obra. E eu achei que isso era uma maneira que a gente podia ainda continuar pensando a questão da autoria na obra do Ferrez. O Ferrez fotógrafo é sempre muito exaltado, mas o Ferrez empreendedor, a meu ver, me desculpem aqui se eu estou exagerando, não quero aqui criar polêmica, mas eu acho que o Ferrez empreendedor acaba sempre rebaixado. E a minha sensação é que para alguns estudiosos do campo isso seria um problema. Assumir que numa certa obra a participação do Ferrez, de um ponto de vista de concepção, edição, autoria, é menor, seria um problema. O que, ao meu ver, não é. Né? Se a gente esquecer o Ferrez fotógrafo, que eu já exaltei aqui ao topo, né? A gente vai ter um outro Ferrez ainda pouco estudado, que é o Ferrez empresário, e que atuou em dois campos. Ele era um comerciante, né? Foi um competente comerciante, alguém através de quem sua empresa, alguém que possibilitou a chegada e a distribuição das mais recentes tecnologias, né, com o passar do tempo, tudo que surgia, especialmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, ele importava e revendia na sua loja, na sua casa, a marca Ferrez, ainda pouco estudado e que eu acho que ainda tem pouca visibilidade. Agora, além de ser um importador e lojista, né, isso é crucial. Eu me lembro dos meus tempos, nos anos 1970, quando eu comecei na fotografia, o que era a coisa mais fascinante para mim? Era ir no J. Alencar, na Pomar, na Panfoto, aqui, onde inclusive os fotógrafos se encontravam. Eu ficava sonhando quando eu ia a São Paulo para ir na Fotótica, né, que tinha uma livraria incrível. Então, as lojas, o comércio sempre foi um local, né, de congraçamento, de encontro, de troca, de crescimento. E eu acho que isso ainda está muito rebaixado no estudo da obra de Ferrez. Isto não é um problema, isto não é menor. E tem um terceiro campo, é importantíssimo. Ferrez era um impressor. Né? O que seria hoje um impressor? Vamos pensar no tempo digital. O cara que tem uma impressora inkjet, uma plotter maravilhosa e imprime para fotógrafo. Né? Se a gente voltar lá naquele tempo, em que muitas novas tecnologias estavam surgindo, o Ferrez também era o cara. Quem era o cara antes dele era o Loisinger, a meu ver. O primeiro sujeito no Brasil, no Rio, que conseguiu entender, né, que era necessário ter um lugar. Ele fez uma papelaria, ele fazia os produtos de papelaria, mas ele também fotografou e montou um competente empreendimento para processar e produzir, multiplicar essas cópias. Entendendo que havia um mercado, ele se tornou um importador de imagem. Né? No Frisot tem um artigo do livro que eu citei, da Françoise Reynaud, né, que ainda é curadora do Museu d'Orsay, não é mais, em que ela fala quem é... Carnaval. Ah, está no Carnaval.
quem eram os grandes comerciantes de imagem no mundo do 19? Onde estavam esses lugares? Né? Tinha um lugar em Paris, tinha um lugar em Los Angeles. Ela fala, tinha um lugar no Rio, era o Loizinger. É lá que todo mundo ia para comprar imagem. Era o nosso Google Imagens da época. E o Ferrez, que teria, quem sabe, né, se iniciado no estabelecimento do Loizinger, deu segmento a isso e amplificou isso muito. Mas o Loizinger já tinha isso. Né? O Loizinger era um impressor mesmo do mundo gráfico, era também um fotógrafo, era um comerciante, enfim. Então, eu acho que esses caras são, né, os caras que realmente mais ajudaram a viabilizar isso aqui. Os fotógrafos se empenhavam, né, nessas expedições incríveis com seus assistentes e preparavam negativos maravilhosos, produziam cópias incríveis, produziam imagens incríveis que reveladas, né, davam um negativo que eles avaliavam que era perfeito. No entanto, na hora de gerar as cópias do negativo, a maioria dos fotógrafos achava que isso era mecânico, isso era pegar aquilo, botar em cima do papel, expor a luz, pronto. Então, o autor do livro aqui reclama muito, ele se bate duramente aqui contra isso. Ele fala, já é hora dos fotógrafos se convencerem de que o ofício da produção de cópias não pode ser visto da maneira como a maioria deles vem vendo e encarando. Né? Produzir cópias é todo um outro setor da produção de fotografia, que não pode ser menosprezado nem deixado de lado com relação à atenção. Então, eu acho isso um manifesto. É certo que antes da invenção da fotografia, no mundo da produção de estampas, né, no mundo que a gente costuma chamar de gravura, né, que até o 18, basicamente, a grande produção era em madeira e metal, né, e na virada do 18 para o 19 surge a litografia, né, que se desenhava numa pedra calcária. Nesse mundo, essas tensões certamente já existiam. Né? Daí, por exemplo, ser comum nas gravuras antigas a gente tem um crédito para quem, muitas vezes, quem faz o desenho não é quem faz a incisão no metal, na madeira. Por sua vez, tem um terceiro que imprime. Né? O impressor, esse herói quase sempre esquecido, já era reconhecido, se a gente olhar para a história da estampa. Né? Depois isso foi sendo apagado, né? No século XIX isso vai sendo apagado, e a fotografia ganha uma proeminência muito grande. No mundo da fotografia sempre se valorizou o autor do clique, e mesmo quando a fotografia percebe que para ela alcançar todo o campo que seria dela, ela tem que ser viabilizada, né, na imprensa, ou seja, começa a corrida para o desenvolvimento dos chamados processos de produção fotomecânica, né, para que você pudesse pegar uma foto original, transformá-la numa matriz que recebesse tinta e fosse impressa e que pudesse ser combinada com texto, para você ter uma página impressa com texto e imagem. Toda essa busca que vai dos meados do 19 até a virada do século 19 para o 20, né? Ao longo dessa busca, esses outros participantes do processo vão sendo ainda mais apagados. E o que fica mesmo é o autor do clique. Né? Ao longo do século XX, essa tensão sempre existiu. A história da imprensa, da fotoreportagem mostra muito bem isso. Né? Se a gente pensar aqui no Brasil, até 10, né? Até os anos 60, 70, né? Até mesmo o autor do clique não aparecer no jornal. Né? É uma luta dos fotógrafos que fez com que a autoria fosse reconhecida. Então, isso sempre foi uma luta. E aí, voltando ao Ferrez, o que acontece? O Ferrez tinha um empreendimento de impressão. Né? E o Ferrez, percebendo o quão essencial era investir nos processos de produção fotomecânica, investiu nisso e chegou a ser, eu diria assim, um dos principais veiculadores do processo chamado colotipia, quer dizer, vamos lembrar, a litografia é uma invenção da virada dos 18 para o 19, mas nos meados do 19 é que se inventa a fotolitografia, né? Poitevin, um francês, que inventa. Poitevin também inventou e patenteou a colotipia, né? Que é, do final do século XIX, virada para o 20, o que eu considero o mais perfeito processo para a impressão de cópias, né? Para um processo com tinta. Vamos lembrar que o Ferrez comercializou séries de cartões postais
maravilhosos, eu acho, impecáveis, que não deixam nada a dever aos melhores cartões franceses, por exemplo, todos impressos em colotipia. Né? O Ferrez, quando fez a obra magistral dele, urbana, né, de fotografia de cidade, que é um portfólio chamado Avenida Central, né, que é um caso único na história do urbanismo, um fotógrafo contratado para fotografar todos os prédios de uma avenida em construção, né, ele imprimiu as imagens em colotipia. É certo que ele colaborava. E eu não tenho dúvidas que a pessoa-chave aí era o Lombaerts, um impressor belga, cujo pai veio para cá, junto com o filho, estabeleceu um empreendimento seríssimo que importava revistas para vender e que acabou produzindo revistas aqui também. Então, assim, o Ferrez estava totalmente envolvido nesse meio. Tá? E isso fez com que ele participasse de alguns trabalhos, que na historiografia a gente costuma chamar de colaboração. O Ferrez colaborou. Colaborar é um termo acadêmico do nosso tempo, né? Científico do nosso tempo. Mas eu creio que naquele tempo, não sei até que ponto algumas dessas supostas colaborações poderiam ter esse nome. A meu ver, era uma coisa comercial mesmo. Né? Havia um interesse. O Lombaerts se envolveu em empreendimentos em que ele precisava de boas cópias. Né? Então, quem poderia fazer isso para ele? Ele achava. Era o Ferrez. Então, ele contratava o Ferrez e o Ferrez fazia aquilo. Tinha o crédito de um impressor, a moda da época. Né? Não vejo nenhum problema nisso. E, no entanto, nesses casos, a meu ver, o brilho maior deveria ser dado, por exemplo, no caso aqui do retrato, eu vou avançar um pouquinho, vocês vão entender, é o Lombaerts. Né? Os impressores dessa época que desenvolveram muito a reprodução fotomecânica também ainda estão rebaixados. Eu acho que ao longo da pesquisa eles aparecerão mais. E essa questão do aumento do retrato, né, pessoal, é outra coisa que a gente rebaixa. Isso é muito importante. Os fotógrafos que conseguiam reproduzir imagens. Né? O Pacheco também se dedicou a isso. O Ferrez certamente ganhou muito dinheiro fazendo isso. Isso é uma coisa muito importante. Eram poucos lugares onde alguém podia ter uma imagem reproduzida, multiplicada. Sendo ela fotográfica, isso era ainda mais complicado. Isso é um tema que merece mais reflexão. Pode passar. E aí, bom, lá dentro dessa publicação tinha um texto, pode passar, de 2 imagens, homenagem a Machado de Assis, e aí o famoso retrato, né, do Machado, que é uma cópia de gelatina e prata colada desse cartão impresso tipograficamente. Pode passar. Que é o retrato que saiu na capa do Caderno de Literatura. Pode passar. Pode passar. E observe mais uma. Observe que está ali. Fotografia inalterável, Marco Ferrez. Clichê, Isla e Pacheco. Então, pergunto eu, como pode alguém ter dúvida, né? O Lombaerts era um cara respeitosíssimo, né? Como pode alguém ter dúvida de que o autor do clique é o nosso amigo, né? Uma dúvida, pode passar. Eu não sei se tinha mais um. Sim. E aí, o mais importante, além da foto, a gente tem nessa galeria uma reprodução em colotipia ou fototipia de um manuscrito. É isso que confundiu Paulo César de Azevedo. Ele achava que o retrato do Marco Ferrez, eu acreditei, teria sido impresso em colotipia. Não, o retrato foi impresso, assim, foi copiado num processo químico e colado lá. Mas o manuscrito foi impresso em colotipia. Ou seja, esse manuscrito foi fotografado, ele fez uma matriz e se imprimiu. É a primeira vez, pessoal, na história da nossa imprensa, em que esse processo de reprodução fotomecânica teria sido usado, e é o primeiro manuscrito facsimilar impresso. Então, para a história da tecnologia, da fotografia, da reprodução fotomecânica, esse é um dado memorável e muito importante, né? E um resultado dessa que a gente chama de colaboração do Ferrez com o Lombaerts. Pode passar. Eu acho que nós temos nesse fórum e nessa mesa, quer dizer, uma possibilidade de pensar os aspectos em relação à obra do Ferrez, do ponto de vista da autoria, né, com o foco no retrato, de uma maneira mais precisa e trazendo exemplos que se, na verdade, exemplos que ocorrem ao longo da sua trajetória, e particularmente no retrato, né, quer dizer, demonstram exatamente vinculações de Ferrez com projetos, a meu ver, normalmente com
finalidade editorial, uma perspectiva de empreendimentos associados a inovações tecnológicas, aos processos fotomecânicos, em que, no seu escopo de produção, essa representação do retrato, essa representação do país através de seus habitantes em diferentes regiões não está dada num nível, na sua própria obra, que ele tenha se dedicado a isso. Quer dizer, o Ferrez sempre se anunciou como um fotógrafo dedicado às vistas do país. Nesse mesmo último slide que Joaquim mostrou, quando ele, no contexto, né, quer dizer, da divulgação desse trabalho, né, destaca, né, essa questão das vistas ali é muito claro. Eu gostaria de fazer um comentário do ponto de vista técnico, também aproveitando esse momento da parceria com Lombards, que é o ano de 84, né, que é o ano em que ele, ao mesmo tempo, também produz uma exposição com suas imagens, as quais ele denomina de instantâneos. Né. 2 anos depois, em 86, ele apresenta na Sociedade Francesa de Fotografia sua câmera adaptada para registros dos navios, ele como fotógrafo da Marinha Imperial. E essa apresentação na Sociedade Francesa de Fotografia é de um aparato que, na verdade, é sua câmera fotográfica, acrescida de uma câmera de menor formato, com o seu fole intertravado, né, as 2 câmeras com fole intertravado, de tal forma que ele pode permanecer numa embarcação, fotografar outra embarcação na Bahia. Há um certo movimento, tanto da embarcação dele quanto da embarcação, né, que ele está registrando. E ele, com isso, pode, na câmera menor, né, acoplada à câmera onde está já o negativo de vidro inserido, com a câmera já pronta para ser disparada, ele pode escolher um momento de disparo, né? Só que nesse momento ele já está trabalhando inicialmente, quer dizer, com as chapas também mais sensíveis à luz, são as chapas de gelatina. E ele está produzindo, portanto, um registro, né, que tem o sentido do termo instantâneo. A gente usou muito o termo clique, que é um termo do instantâneo, né? Na fotografia do século XIX não havia clique, né? Era um movimento de estampar a lente alguns segundos, né? Tampá-la novamente, quer dizer, o clique é do obturador mecânico, que está mais próximo das chapas mais fotossensíveis, que são exatamente do período de introdução da gelatina, né? E nesse momento que o Ferrez, entre 84 e 86, está imprimindo em papéis de gelatina, está utilizando chapas de gelatina que são mais sensíveis à luz e permitem esse registro de tempo mais curto, ele também está oferecendo serviços de aumento dos retratos. Os serviços de aumento dos retratos tem 2 possibilidades. Eu posso fotografar um retrato menor numa chapa de vidro maior e copiar por contato, na forma tradicional do século XIX. Mas ele já está, na verdade, anunciando serviços de ampliação que os papéis fotográficos de gelatina permitiam. Ele já está, portanto, entre 84 e 86, praticando a fotografia do século XX. A fotografia que levou à redução de formato das câmeras, que levou ao uso do laboratório de ampliação, né, que é o que definiu a Leica de 1920, digamos assim. Para citar um exemplo extremado de uma redução de formato, né, formato 35 milímetros. O Ferrez, na verdade, em 84, 86, ao longo dessa segunda metade da década de 80, ele já está explorando o potencial dessa transformação de tecnologia, que foi radical. E essa gama de médios e grandes formatos representa um legado único na fotografia brasileira. Percorre o período do colóide úmido, e depois da gelatina, e incorpora, portanto, também do ponto de vista da materialidade dessa produção fotográfica, exemplares enormes. Incorpora algo que permite a gente compreender melhor a presença do Ferrez se autorretratando. Quer dizer, o arquivo mostra como várias imagens são imagens feitas no mesmo momento onde ele está. Ele sai com 2, 3 câmeras e, nesse contexto, ele se fotografa. Então, é muito comum no arquivo você vê-lo fotografado num formato X, né?
e ele com uma câmera de formato Y. Quer dizer, essa relação entre... E você ter, inclusive, a imagem feita pela câmera de formato maior, onde ele está fotografando a paisagem. Quer dizer, então, essa relação está presente no arquivo e ela, na verdade, demonstra um pouco a forma como ele realizava seus projetos, né? Essa coleção, que é a coleção do fotógrafo, coleção que permaneceu na família, coleção que de alguma maneira foi ampliada pelo neto em algumas aquisições, né, quando se dedicou a formar uma grande coleção da fotografia brasileira também. A coleção Gilberto Ferrez, quer dizer, exceto esses suportes em vidro de Marco Ferrez, ela é toda composta por originais em papel. Os outros grandes nomes da fotografia brasileira na coleção Gilberto Ferrez são representados por fotografias originais de época, por albuminas, por álbuns, por fotografias avulsas. Isso quer dizer que, em parte, esse era o interesse, obviamente, do Gilberto, né? Quer dizer, buscando a obra, digamos, finalizada também, as fotografias em papel, mas revela também um fato que é relevante. Quer dizer, nós não temos outros arquivos significativos na fotografia brasileira das décadas de 60, 70 e início dos anos 80 que tenham sobrevivido, arquivos na sua extensão. O arquivo do Ferrez é o único que sobreviveu. Ele é um legado, portanto, para a fotografia brasileira sobre esse aspecto também fundamental, como campo possível de estudo, né? Então, eu acho que muito dos aspectos ligados às atribuições de autoria, a compreensão da trajetória do fotógrafo, estão associados a essa absoluta necessidade de você fazer essas leituras buscando fechar um pouco a compreensão do ponto de vista documental entre os conjuntos, que são os conjuntos de produção originais, e os trabalhos finalizados. No caso do Machado, a gente tem essa relação, né? Quer dizer, um retrato do Machado no contexto de vários outros retratos dentro da obra de Ferrez e uma localização num determinado momento do documento, que é um documento que, associado a outras pesquisas de época, permite essa clareza em relação ao Winslow Pacheco, né? Os registros de Ferrez associados à Comissão Geológica do Império e, em 1876, as fotografias feitas no sul da Bahia, é um conjunto expressivo de retratos que integram o acervo de Ferrez e que permanecem aqui reunidos. Entretanto, boa parte dessa produção para a Comissão Geológica, o Ferrez entregou ao Museu Nacional, quer dizer, a Comissão Geológica, ao seu encerramento em 1878, teve todo o seu legado incorporado ao Museu Nacional. Ao longo de décadas depois desse momento, né, no final dos anos 70, que eu saiba, nunca se chegou a localizar com clareza esses negativos no Museu Nacional. Foram localizadas as imagens em papel, né, e, muito provavelmente, se não tivessem sido identificados até 2018, as chances são muito grandes de que tenham se perdido no incêndio de 18. Né? Mas isso para, de novo, mencionar essa questão de que parte de um acervo comissionado como esse da Comissão Geológica permaneceu, né, algumas chapas no arquivo do próprio fotógrafo. Então, passar a próxima, essa é uma visualização em positivo dessa imagem em negativo. Então, aqui eu estou visualizando, né, quer dizer, em positivo, a digitalização do negativo original. A próxima imagem. Essas imagens aparecem em diferentes formatos, diferentes tamanhos, nesse caso dessa série recortadas. A próxima. A próxima também. E aí remontadas numa configuração, né, sobre um suporte em vidro, né, que antecipa, ou quer dizer, que prepara a edição em positivo. Né? Então, a próxima imagem. Quer dizer, ali eu vi primeiramente em positivo, mas na verdade um negativo, que por sua vez é utilizado, quer dizer, montado agora a partir de 2 negativos individualizados, numa certa inclinação, e que, a próxima imagem, recebe a máscara do fotógrafo, quer dizer, o seu trabalho, esse trabalho editado do Ferrez, né, quer dizer, em relação à titulação, escolha da língua, assinatura, né, angulação, né, das imagens, né, para a construção daquilo que é o produto finalizado, a forma como as pessoas consomem a imagem, a forma como, de alguma maneira, essa imagem circula. Ainda no contexto das imagens de índios, nós temos, por favor, a próxima, essas imagens no arquivo
e a identificação clara de um estúdio no Rio de Janeiro, Teixeira e Vasques, para essas imagens, que fazem parte da coleção Princesa Isabel, que foi editada pela editora Capivara, né, e que documenta uma coleção que permaneceu inédita durante muito tempo, né, mas que hoje traz uma série de imagens que permitem leituras, né, que esclarecem aqui uma possível autoria que não é de Ferrez e a existência de imagens muito conhecidas, né, também de Ferrez, ou veiculadas por Ferrez, né. Então, mais uma vez, relações dos anos 90, segunda metade dos anos 80, 90. Né? Então, gostaria de passar a próxima. Essa imagem do menino índio é uma imagem bastante conhecida. Ela também surge, né, no cartão, né, desse estúdio no Rio de Janeiro, Teixeira e Vasques. A próxima, por favor. O mais importante é que, a partir do próprio Museu Nacional, nesse artigo de João Pacheco de Oliveira, há um artigo extensivo sobre o retrato a óleo pintado de um menino bororo, né, que é trazido, na verdade, para o Rio de Janeiro, no final dos anos 80, né, e que é exatamente o menino retratado, né. E, então, esse artigo é bastante interessante, porque ele faz a pontuação entre o retrato a óleo, as fotografias, né, negativos hoje no Arquivo de Ferrez, e um estúdio no Rio, que é o estúdio provavelmente onde se fez os retratos originais, e essa articulação permite a gente ter um campo aí de compreensão talvez um pouco melhor para esse conjunto específico de imagens, né? Então, esses vários conjuntos não se confundem, eles são todos ancorados em aspectos muito específicos, né? E, nesse caso, de uma adoção de um menino indígena, né, pela esposa do então governador de Mato Grosso, enfim. Então, aqui é uma relação muito interessante entre Rio de Janeiro e Mato Grosso. O próximo, por favor. Aqui, de novo, no estúdio Teixeira e Vasques, o retrato e apenas revertido a pintura, né, a partir daquela fotografia, né. A próxima imagem, né, os dois com seus nomes de batismo aí, cristãos, Guido e Salvador, né, são os dois personagens também, de novo, no Teixeira e Vasques, na coleção da Princesa Isabel, mas que estão aqui reproduzidos no texto, né, como informações de base, não com autoria indicada, para a informação do retrato, né. Então, eu acho que isso exemplifica um pouco articulações e, obviamente, informações que ilustram, de alguma maneira, esses objetos, essas iniciativas, essas circunstâncias, né. E, de novo, a permanência no arquivo do fotógrafo, por razões de impressão, por razões de projetos editoriais, onde, eventualmente, negociou a possibilidade de ter certas imagens para projetos futuros. Enfim, o legado do acervo é também o legado dessas interações. E, por fim, algo que é um dado importante é que também na série dos ambulantes, né, nós temos uma atribuição que é uma atribuição de parceria também, ou é uma atribuição de um outro fotógrafo, né, que produziu essa série. Essa série circulou inicialmente sem as imagens de referência, mas boa parte dos negativos trazem as informações também acopladas ao pé das imagens, com a informação de Gomes Júnior, da qual não há nenhum tipo de informação disponível, né? Existe uma imagem atribuída a ele na coleção, que é que é uma paisagem, é só uma curiosidade. Eu não quis aqui criar nenhuma polêmica, mas é só para dizer que, nesse campo, você se depara com tudo. É a série dos ambulantes, provavelmente, mas há aqui uma paisagem assinada por Gomes Júnior, que não conhecemos nada dele, mas integra o acervo e não é... enfim, e concluindo, então, a próxima, por favor. O aspecto importante é que no acervo do Ferrez aparecem exatamente fragmentos de um projeto fotomecânico editorial, para o qual a gente não tem o contexto, são pranchas avulsas, né? Mas, muito provavelmente, por estarem no acervo, fazem parte de iniciativas que já foram aqui descritas antes. Então, da mesma maneira aqui, um contexto de imagens que também trazem controvérsias. Essa imagem à esquerda talvez seja uma imagem do Lindemann, né?
Portanto, tudo isso faz parte de um contexto de difusão. E, nesse sentido, para concluir, eu queria apenas dizer que as questões levantadas, a questão da atividade do Ferrez, nesse sentido de um empreendedor no campo da imagem, da difusão da imagem através dos processos fotomecânicos, né, essa sua atividade empreendedora, empresarial, em grande parte é a matriz de explicação, e possivelmente boa parte das respostas para várias dessas interações estarão mesmo na página impressa, numa pesquisa mais intensa em torno do legado, sejam nas revistas ilustradas, sejam em outras fontes que deem conta desse momento de expansão da imagem, de multiplicação da imagem, e, na verdade, de instalação da comunicação visual através da imagem. Tem que compreender que o final do século XIX ele constrói as bases para, né, a comunicação visual na fotografia através da página impressa, né, que é o grande momento de expansão e de circulação da imagem e realmente de consolidação de uma comunicação visual de massa, né, que vai se dar através do processo fotomecânico. E o Ferrez se dedicou a isso, né, e nesse processo seguramente estabeleceu inúmeras parcerias que estão representadas no arquivo de forma fragmentada, né, e que hoje, através dessas interações com arquivos digitalizados e com parcerias com outras instituições, vão se tornando cada vez mais conhecidas, né? Então, era isso. Obrigado. A fotografia no século XIX, ela também já nasce muito conectada com a questão da autoria, né? Porque os próprios cartes de visite, os próprios cartes cabinet, eles já vêm, né, assinados, seus versos, né, já vêm assinados. Então, essa circulação, ela é uma circulação também muito ligada, né, a essa questão da autoria. Fiquei pensando no que o Marçal falou, do Ferrez fotógrafo, do Ferrez comerciante, né, do Ferrez impressor, mas acho que a fala do Sérgio também nos faz pensar num Ferrez colecionador, né, e num Ferrez que tinha talvez uma plena noção da importância de um arquivo profissional, né, porque ele não é um colecionador de imagens para fora, assim, né? Talvez até fosse, eu desconheço. Mas também um profissional que tinha, né, me parece que bastante noção dessa importância desse acervo profissional. Já o Flyers, que eu falei erroneamente, começa em 1860 um jornal que é o jornal no século XIX que tenta resolver essas questões de trazer a fotografia para o meio impresso. E a gente observa que, normalmente, quando ele reproduzia uma foto, ele punha cópia fiel de uma fotografia que nos foi remetida por fulano. Qual muito jornal? Semana Ilustrada, de 1860 a 1876. Durou 16 anos, é o jornal ilustrado que durou mais tempo no século XIX, no segundo reinado. Raramente ele mencionava o autor da foto. Então, isso é comum. Vamos lembrar, a primeira convenção que discute direitos autorais no mundo é a Convenção de Berna, 1866. Quer dizer, esse é um tempo em que a questão de o que é o autor, direitos autorais, já rolava no mundo. Mas a fotografia passava longe disso. Era comum o cara estampar uma imagem e ele não dizia quem tinha feito. Nenhum problema. Então, acho que o Ferrez, que era o cara que tinha os meios para pegar uma foto genial do ambulante, cara, vamos fazer negócio. Né? Eu pego a tua foto, eu reproduzo, eu tenho os meios para fazer a melhor cópia, eu tenho como distribuir no Brasil, no exterior, e a gente vai ganhar dinheiro. Eu estou aqui imaginando, né? E, claro, o nome do cara dançava, mas isso tudo estava implícito. Quantas pessoas não venderam uma música para Roberto Erasmo em troca de grana? E estão felizes aí. Nunca vão reclamar. Feliz eu não sei. Olha, eu conheço pessoas que estão. Eu conheço autores conformados. Enfim, são essas questões. Autoria, é isso. Mais alguma pergunta? Tem um comentário para o Joaquim sobre a parceria do Ferrez e o Lombaert. Aí, em 1890, 1891, Ferrez e Lombaert formalizaram uma empresa editorial muito ambiciosa que incluía no negócio a Casa Marc Ferrez. Ela se tornaria parte da nova empresa editorial. A empresa não durou, né?
mas o gesto talvez indique um desejo de Ferrez de entrar cada vez mais para esse campo editorial que você apontou, né? E esses registros da empresa estão no Arquivo Nacional. Tem a contabilidade, tem várias coisas. Então, fica aí. É da Eliana. É um caminho, né? Incrível. E fizeram um bom uso do momento político também, porque publicaram os quadros de História Pátria patrocinado pela Inspetoria de Instrução Pública do recém-proclamado governo republicano. Então, publicaram uma reprodução de quadros da História Pátria no momento de exaltação da nacionalidade. É um trabalho também que é uma linha de trabalho do Ferrez de reprodução de obras pictóricas e de gravuras, todas elas reproduções. A última é um retrato que o Ferrez realizou de quem? Do ministro da Instrução, que era o Benjamin Constant. Então, os negócios também não eram negócios só visuais, eram negócios que estavam antenados com o momento político e com as oportunidades que se ofereciam para esse empreendimento através da imagem, que é assim perfeitamente natural entender, mas mas é importante conhecer. Bom, mais alguém? Então, vou agradecer a todo mundo, aos palestrantes e aos participantes na plateia, e a gente volta às 3 horas, tá? A gente vai ter o stop para o almoço. Obrigada.